Sejam bem-vindos à segunda parte da aula sobre Michel Foucault. Eu vou projetar minha tela para que a gente dê seguimento à nossa aula. Bom, então os tópicos que ficaram faltando da primeira parte são a loucura, o sexo e contracondutas, que a gente vai abordar nessa segunda parte. Então, começando pela loucura, o Foucault, ele escreveu a importantíssima obra que foi História da Loucura, no interior da qual vai haver um embate entre razão e desrazão. O filósofo, ele sustentava que a loucura era uma construção eminentemente histórica e cultural, e, portanto, ele rompia com uma leitura naturalista acerca da loucura, ou seja, de acordo com o pensador, o conceito de loucura, ele não é estático. Ele não nasceu de uma forma e se manteve assim. Muito pelo contrário, ele se modifica ao longo do curso da história. E História da Loucura vai tratar justamente sobre isso, né? Não é propriamente a história da psiquiatria. Só um exemplo para vocês, a loucura ela foi transformada em doença mental pela psiquiatria apenas em meados do século XIX, porque antes disso ela era vista como uma espécie de desvio do caráter da pessoa, ok? Então, História da Loucura vai falar sobre todas essas coisas. Agora, sobre o Hospital Colônia de Barbacena, naquela região que compreendia Barbacena, Juiz de Fora e Belo Horizonte, se formou o chamado Corredor da Loucura, onde vários manicômios, vários hospícios se proliferaram. E um desses hospícios era justamente o Hospital Colônia de Barbacena, que foi fundado em 1903 e se tornou, durante a maior parte do século XX, o destino final das pessoas que eram incômodas à sociedade. Então, por exemplo, prostitutas, mendigos, homossexuais, revoltosos, políticos, jovens indisciplinados, filhos bastardos, moças rebeldes e assim por diante. E se calcula que cerca de 70% dos internados não tinham qualquer diagnóstico de transtorno mental. Em torno de 60 mil pessoas morreram dentro do Hospital Colônia. Então, assim, um episódio muito triste, muito dramático da história nacional. Os pacientes do Hospital Colônia, eles muitas vezes eram sequestrados e levados, né, para esse hospício, onde eles enfrentavam as mais diversas formas de violência. Então, eles eram vítimas, por exemplo, de procedimentos como a lobotomia, que consiste basicamente em você tirar parte do cérebro da pessoa, que é um procedimento hoje praticamente extinto da medicina, né? E eles também passavam por sessões de eletrochoque a seco. E a descarga elétrica era tão intensa, era tão forte, que chegava a apagar a cidade de Barbacena, né? Tamanha brutalidade desses procedimentos, né, que eram aplicados dentro do Hospital Colônia, tá bom? Os internados também eram submetidos ao trabalho forçado. Muitas vezes eles não tinham sequer uma cama para dormir, então eles tinham que se repousar no chão, onde eles muitas vezes morriam de frio. E os seus corpos, quando eles morriam, portanto, eles eram enviados para as faculdades de medicina da região, tá? Alimentando uma verdadeira indústria de venda de corpos, certo? E se a gente pensar no reclame da cidadania do louco, ou seja, na luta pelos direitos das pessoas com transtorno mental, essa é uma luta recente. Então, a reforma psiquiátrica brasileira, ela tem início na segunda metade da década de 70, principalmente, mas é apenas em 2001 que a lei da reforma psiquiátrica é aprovada,
seja, é uma luta que ainda está engatinhando, né? Ainda está dando os seus primeiros passos. Fato é que foi um episódio, assim, muito triste da nossa história, como eu já havia mencionado. Agora a gente vai para um conto do Machado de Assis, o Alienista. Nele existe também um embate entre racionalidade e loucura, lembrando que eu já havia comentado desse conflito entre razão e desrazão, que já estava presente, né, no História da Loucura. O que é normal? O que é anormal? Esse é o debate, né, que está presente no Alienista, que conta a história do Dr. Simão Bacamarte, que era um alienista. Para quem não sabe, alienista é o nome pelo qual os psiquiatras eram chamados, né? Então, o Bacamarte, ele passa, em determinado momento da história, a enxergar a loucura em todos os habitantes da cidade de Itaguaí. Então, ele passa a internar um a um no seu hospício, que era denominado Casa Verde, tá? Ele chega a internar praticamente todos os habitantes dessa cidade, tá? E quando isso acontece, né? Quando ele tranca todo mundo dentro do hospício, ele percebe que, na verdade, o louco era ele. Então, ele solta todo mundo e se prende dentro da Casa Verde, né? Que era o manicômio, para o resto da sua vida, tá? Então, um conto muito interessante do Machado de Assis. Para quem tiver curiosidade, é muito interessante, tá bom? Agora falando sobre sexo. E quando a gente pensa sobre sexo, a gente tende a pensar em amor, a gente tende a pensar em paixão, em prazer. Mas sexo é muito mais que isso. Por exemplo, Foucault vai definir sexo como um dispositivo de poder. Sexo é poder. E a gente vai ver o porquê ao longo dessa exposição aqui. Sexo é uma questão de linguagem e de poder, mas também uma questão de afeto. Quando eu falo de afeto, eu não me refiro apenas ao amor, mas também ao ódio. Os gregos, eles se utilizavam do sexo como uma forma de conhecimento, e o pai da psicanálise, o Freud, ele vai opor duas forças antagônicas. A gente tem a pulsão de vida, que é o Eros, e a pulsão de morte, que é o Thanatos. Como que o cristianismo, como que o capitalismo enxergam o sexo? O sexo, nesses dois contextos, precisa ser útil. Então, por exemplo, o cristianismo, ele enxerga o sexo como um meio para se reproduzir, única e exclusivamente. Então, o sexo precisa ser útil. E o capitalismo também, a gente sabe que ele se caracteriza por um pragmatismo, né? Ou seja, o sexo realmente ele precisa ser útil, ele precisa servir a algum propósito. É interessante a gente observar também que nos regimes totalitários, nos regimes fascistas, existe uma certa repressão sexual, tá? Então, de novo, se atentem para a relação que o sexo tem com o poder. No âmbito da cultura, o sexo foi reduzido a órgão genital ou ação física que pode levar à procriação. O sexo, ele se tornou uma espécie de tabu, mas também de totem, ou seja, um nada e um tudo ao mesmo tempo. Para os homens, é um meio de opressão e de poder, e para as mulheres, um assunto complexo situado entre o dever e o pavor. Interessante a gente pensar, né, como o sexo é diferente de acordo com o gênero, tá? Esse pensador aqui, ele vai dividir uma elite sexual da ralé sexual. Então, elite sexual, entendam o casal heterossexual, branco, e assim por diante. Portanto, os casais homoafetivos, eles fazem parte de uma ralé sexual. Enquanto a elite sexual desempenha um sexo considerado normal, essa ralé sexual executa um sexo perigoso, tá? O sexo é dito perigoso. A vítima do estupro, muitas vezes, ela é culpabilizada, né, por algo que ela não tem culpa, uma vez que não foi ela, né, que perpetrou essa ação, certo? A gente também pode pensar o sexo dentro do binômio colonizadores e colonizados. Se a gente pensar
que os portugueses, eles viam com muito choque o fato de os indígenas andarem por aí praticamente nus, certo? Então, a gente pode também pensar o sexo dentro desse binômio aqui. E a gente sabe que corre por aí o pensamento de que os negros eles têm um pênis de tamanho maior, né, do que, por exemplo, os asiáticos, tá? De novo, para comprovar para vocês que sexo é poder, né? E a gente fala sobre sexo o tempo todo, tá bom? Bom, vou seguir então. O salvador da pátria, que ressurge de tempos em tempos, é sempre um macho, né? Um ser viril, ou pelo menos assim ele deve se apresentar, se portar. Então, trouxe como exemplo Fernando Collor, que ele era visto, né, por muitas pessoas como alguém sexy. Então, a masculinidade, ela acaba sendo um signo do poder, né, um símbolo do poder. Se a gente lembrar também do caso do Bill Clinton e da Monica Lewinsky, ele era presidente dos Estados Unidos e ele sofreu um processo de impeachment em decorrência do sexo, porque ele havia feito sexo, né, com a Monica Lewinsky, ou seja, ele traiu a mulher dele e por isso ele foi deposto. Então, olha a importância, né, do sexo na política. O Lula, várias pessoas enxergam ele como um verdadeiro crush, né? Ele é o ex, ele é o ladrão que roubou meu coração e assim por diante. Então, independentemente da nossa posição política, o ex-presidente ele mexeu de fato com o desejo das massas. E os conservadores eles também utilizam o sexo, né? Por exemplo, para manchar a imagem da esquerda. Então, vocês devem conhecer essas expressões aqui, né? Mamadeira em forma de pênis e kit gay, tá? Tudo dentro desse contexto. Então, aqui, o ex-presidente Lula, né? Que várias pessoas chamam de ex, né? Tem aquela frase, Lula ladrão que roubou meu coração. Então, percebam, né? Como o sexo, ele tá muito intrincado ao poder, tá certo? E aqui o Putin, com essa imagem de pessoa viril que ele construiu para si, né? Então, essa imagem de macho alfa sendo símbolo de poder, ok? E por fim, as contracondutas. Então, contraconduta é lutar contra os procedimentos e as estratégias colocados em ação para conduzir nossas vidas em uma determinada direção, tá? Então, contraconduta é não seguir fórmulas prontas, né, de existência. E a gente tem a estética da existência, também chamada de artes da existência, e consiste em você fazer da sua própria vida uma obra de arte. Então, por exemplo, o neoliberalismo exige que a gente seja produtivo o tempo todo. Então, exige-se, por exemplo, que a gente se mantenha acordado. E a gente pode fazer isso por meio do café, tá? Estética da existência, que é uma forma de contraconduta, seria você respeitar os seus limites, né? E não tomar café quando você está muito cansado, quando você não pode produzir. É dizer não a esse modo de existência ligado ao capitalismo, ao neoliberalismo. Então, esse é um exemplo, né, de estética da existência. É você fazer, né, você tratar o seu próprio corpo como uma escultura, né, como se fosse uma obra de arte, tá bom? A estética da existência teve o seu auge na antiguidade greco-romana, em que o cuidado de si, ele não era uma atitude egoísta, né, não era, por exemplo, você ficar parado, né, só cultuando o seu próprio corpo. Muito pelo contrário, estava muito associado, né, a estética da existência com cuidado com os outros. Primeiro você cuida de si, para depois você poder cuidar dos outros, né? Então, esse é um conceito que está muito ligado à vida em sociedade, à vida na polis, certo? Bom, então era isso que eu queria comentar a respeito do Foucault. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, vocês podem me procurar, tá? Eu acredito que seja isso, tá bom? Um ótimo estudo para todo mundo. Tchau, tchau.